Você seria amigo da voz que mora na sua cabeça? Esse é um tema muito engraçado, né? Porque muitas vezes a gente só não percebe o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Antes da gente começar, rapidamente, oi, se você não me conhece, meu nome é Fabiana e eu sou psicóloga clínica há uns 3 ou 4 anos. Atendo com TCC, com experiência somática, Gestalt, faço uma experiência bem integrativa no consultório. E meu objetivo com Isso Não é uma Terapia é sempre te trazer ferramentas da psicologia e do consultório para que a gente possa cada vez mais democratizar a psicologia e, de muita preferência, sem usar o chat GPT. A gente pode fazer um episódio sobre isso, mas espero que você goste. Esse episódio é sobre autocompaixão, pensamentos automáticos, sobre a gente ser mal com a gente mesmo e sobre a gente poder ser mais amigo da gente. Bem-vindos e lembrando vocês que isso não é uma terapia. Dentro da gente existe uma série de pensamentos automáticos. O que são os pensamentos automáticos? São pensamentos que vêm sem a gente perceber, que passam pela nossa cabeça e acabam mexendo com a gente de alguma forma, mas a gente não repara eles. Justamente porque eles são automáticos e muitas vezes inconscientes. E o problema é que muitos desses pensamentos vêm justamente para atrapalhar a gente, né? No caso, a gente acha muitas vezes que são para ajudar, né? Afinal, o nosso cérebro tem todo esse funcionamento voltado para a sobrevivência, que vem aí da evolução, mas, ao mesmo tempo, muitos deles atrapalham. E o episódio de hoje é justamente sobre isso. Sobre o quão mal você tem sido com você mesmo. Quanto bullying será que você tem feito com você mesmo? E será que essa é a sua voz ou será que essa é a voz de outra pessoa? Bem, muitos de nós temos essa voz na nossa cabeça que, na verdade, ela não ajuda porque ela maltrata. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava numa viagem com as minhas amigas e fiz uma Eurotrip e eu só pensava. E sei lá, eu lembro que eu falei algo em voz alta como burra, nossa, tipo que burra, pra mim mesma, né? E minha amiga falou, nossa, que coisa horrível de se falar pra você mesma. E eu fiquei, nó, é verdade? Que coisa horrível me chamar de burra, né? E a real é que muita gente, não sou só eu, muitos dos meus pacientes, inclusive, têm esse pensamento de nossa, que burra você é, ou saiu da dieta, meu Deus, você não consegue fazer nada direito, hein? Ou começa a ficar preocupada por causa de alguma coisa e fala, nada disso vai dar certo, por que que você chegou a começar a tentar fazer essa coisa Y ou X, por exemplo? E na verdade, a gente acha muitas vezes, né, que ser duro com nós mesmos pode acabar ajudando, mas na verdade atrapalha muitas vezes. Principalmente, por exemplo, em processo de emagrecimento, né? Eu estava falando da dieta agora. Quão mal a gente é com nós mesmos, assim, nesse processo, isso atrapalha muito a gente. Porque, por exemplo, vamos supor que você está fazendo dieta e você decidiu comer um doce, né? Coisa mais normal do mundo. Só que vai que por causa disso você começa a se xingar, porque você acha que você não pode fazer isso de jeito nenhum. E aí você fala, caraca, que burra, você não consegue fazer nada direito, meu Deus do céu, que preguiçosa, não acredito que você fez isso. Como é que você se sente quando você escuta esses pensamentos? Porque eu certamente não me sentiria bem. E a verdade é que muitos de nós não vamos nos sentir bem se a gente tiver uma pessoa fazendo bullying com a gente 24 horas por dia. Porque afinal, nós somos as pessoas que mais vivem com nós mesmos, né? A gente vive com a gente 24 horas por dia. Então, se você ficar o tempo todo sendo maltratado pelas suas vozes na sua cabeça, muito provavelmente vai ser difícil de você fazer qualquer coisa, na verdade, né? Porque você vai estar o tempo todo se sentindo mal, ansioso, acabado e cansado, talvez também, né? Porque você vai estar sendo o tempo todo botado para baixo. E acredite, pela pior pessoa do mundo para fazer isso, que é você, né? E como eu falei, você é a pessoa que mais convive com você mesmo. Então talvez você seja a pessoa mais importante de você ser amiga. Essa pergunta do você seria amigo da voz que mora na sua cabeça, ela é tão importante porque amigos de verdade são aqueles que encorajam, que torcem pelas suas conquistas e que estão ali por você. E você sabe que mesmo se você fizer merda, é conversável e as coisas conseguem se resolver. Quando você consegue assumir esse papel para você mesmo, ser amigo de si próprio, você consegue assumir o papel de alguém que se apoia. E quando você se apoia, você consegue fazer mais, alcançar mais e ir em mais lugares. Pegou a visão?
E aí, tem alguns exercícios que a gente usa na psicologia para trabalhar justamente com isso. Um deles, em inglês, chama thirdness, né? Que seria basicamente estar na terceira pessoa. O que é isso? Eu vou pedir para você imaginar alguém que você admira. Pode ser alguém da sua família, um mentor, ou se você não tiver essa pessoa assim próxima de você, pode ser uma pessoa que você já viu na TV, ou que você segue, que você acha super interessante e que você confiaria na opinião dessa pessoa, certo? Como que essa pessoa estaria falando com você? O que ela estaria te falando? De que jeito? Porque eu espero que você não esteja falando dessa forma horrorosa que você está falando com você mesmo com seus amigos. Porque senão eu não sei como é que eles ainda são seus amigos, né? Porque é bom a gente ser duro até certo ponto, né? Mas é muito mais importante do que isso a gente ser compreensivo e ter compaixão. Então pega esse exemplo, por exemplo, sei lá, fiz alguma merda. O que você estaria falando para um amigo seu, se fosse a situação ao contrário? Tá. E se fosse esse amigo seu falando com você, o que essa pessoa estaria falando para você? É muito importante você começar a trabalhar essa voz dentro de você. Essa terceira pessoa, essa terceira voz. E aí, por exemplo, para mim poderia ser a voz da minha psicóloga, por exemplo, eu adoro ela. Liana, é o nome dela. Poderia ser a voz da Liana. Então, praticar aos pouquinhos a voz da Liana todos os dias talvez seja muito importante. E por que eu tô falando isso, né? Eu tô vindo num período, né? Se você me segue, você me conhece, você sabe que eu acabei de me demitir, né, do meu emprego corporativo. E o que tá acontecendo agora é, eu tô vivendo da psicologia, do meu empreendimento, né? Pra quem não sabe, eu tenho um negócio de surf terapia chamado New Wave, e, enfim, do Instagram também. Mas tinha algo me bloqueando de fazer essas coisas, de produzir conteúdo, de voltar a fazer o podcast, de fazer as coisas. Então eu estava estudando muito, eu tenho estudado muito a psicologia, mas não tenho conseguido trabalhar e trazer isso para vocês de uma forma legal. E eu percebi que, de alguma forma, isso estava muito relacionado com algumas coisas na minha vida, sendo uma delas que, eu achei que seria muito mais fácil do que está sendo. Bobinha, né? Mas eu realmente achei que eu fosse me demitir, que fosse dar tudo certo de cara e que fosse ficar tudo bem, quando na verdade dá muito mais trabalho do que parece que dá, né? Porque nas redes sociais parece que é tudo perfeito, todo mundo ganha dinheiro rápido, dá tudo certo pra todo mundo, mas o que acontece é que a gente só vê as histórias de sucesso. A gente nunca consegue acompanhar quando as pessoas estão realmente, né, passando pelo sufoco, passando pelo difícil. E eu tô nesse momento que é passando pela transição, pelo difícil, pelo pegar novos pacientes, encaixar isso na minha agenda, entender como é que fica a minha renda a partir disso, que é um salário que não é mais certo. E aí eu via que na minha cabeça, muitas vezes vinha esse pensamento de não vai dar certo. Por que eu tô fazendo isso? Ou você não é boa o suficiente. Se você fosse boa o suficiente, todos os seus vídeos viralizariam. Você já estaria muito bem. Ou mais publicidades chegariam. Fala sério, você não é tão boa assim. Talvez seja melhor você voltar pro marketing. Lá você era boa. Mas talvez não aqui. Não aqui onde você tem que se provar. Só que o problema é que se a gente não reconhece os pensamentos que estão vindo, a gente acaba só se sentindo muito mal. E muitas vezes a gente não sabe por quê. E a gente não consegue sair disso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir sair disso, de acordo com a TCC, que é uma das minhas linhas, é você identificar seus pensamentos automáticos. Então, é você parar. Tá, quais são os pensamentos que estão vindo para mim agora? Ok. Eles estão causando que emoções em mim nesse momento? E para mim são esses pensamentos que falei, estão causando muita, nem a ansiedade, muito medo, eu acho. E muita tristeza, talvez, também, sabia? Ruinzão. Péssimo. Ai, essa semana ainda não teve nem surf, né, pra poder descontar, mas enfim, vocês não têm nada a ver com isso. E por causa disso, ok, e qual que é o comportamento que isso tá causando em você? Então, por exemplo,
tô sentindo muito medo, tristeza por causa desses pensamentos. O comportamento que eu tava tendo era não produzir vídeos. Era procrastinar pra fazer isso, achar que nunca tava bom. Era gravar vários vídeos e acabar não editando nenhum. Não começar meu podcast, que é um não comportamento, mas ao mesmo tempo é um comportamento da procrastinação, né? E aí, quando a gente entende esse ciclo, a gente entende o que está acontecendo, o que a gente pode falar nesse primeiro passo é: peraí, tá? Deixa eu identificar quais são os meus pensamentos automáticos. Tá. Depois a gente fala sobre distorção cognitiva, sobre tudo que pode estar em lá. Mas, nesse episódio aqui, vamos focar nisso aqui. Se você está se tratando mal nesses pensamentos automáticos, se você está, nossa, você não é boa, nada vai dar certo para você. Eu gostaria realmente que você parasse e pudesse fazer esse exercício e imaginasse o que as pessoas estariam te falando. Porque muitas vezes o que eu escuto é: calma. Você tem todo o potencial do mundo, assim. Sempre que você parou para fazer alguma coisa e se comprometeu a fazer, isso deu certo. Então talvez você só precise ter um pouco mais de calma. Aceitar as coisas como elas são agora, que vai dar certo. Volta a produzir no seu tempo, volta a fazer suas coisas e vai dar bom. Mas eu realmente preciso internalizar mais essa voz. E aí, tem outro exercício para as girlies e garotos, se algum homem também estiver me assistindo, sobre autocompaixão, que é muito legal, que a gente chama de Self-Compassionate Letter, né? Que eu aprendi isso há uns anos atrás. E por acaso eu achei num caderno meu. Eu nem acredito, mas eu achei, gente. Cícero me patrocina, tá? Esses cadernos aqui me levaram durante a pandemia e estão até hoje comigo. Eu sou apaixonada. Mas vamos lá. Eu vou ler a carta que eu escrevi para vocês pegarem a visão de como é que escreve uma carta dessa, que pode ser muito útil para você e talvez seja muito útil para mim refazer esse exercício, né? Afinal, se passaram. Eu escrevi isso em 2021, 4/7/2021, para ser mais exata. Estamos em 2025. Passaram 4 anos, talvez seja na hora, né? Especialmente nesse momento que eu tô, faça muito sentido. Enfim, com vocês, a carta que eu escrevi. Não lembro o que eu escrevi, vamos descobrir juntos. Amiga. Calma. Cara, parece sacanagem, né? Parece que a gente vive num ciclo. Nem comecei a carta, né? Mas a primeira palavra é calma. Acabei de falar isso, né? É isso, às vezes a gente realmente vive em ciclos e repetições, né? Psicanálise já dizia. Calma. Você vai conseguir fazer tudo o que você quer fazer. Primeiramente, olha onde você já chegou. Você já está quase acabando a faculdade, está no emprego que você adora e fez um bando de frila. Tem sempre gente tentando te contratar. Mas você de fato precisa começar a se organizar para entregar o TCC. Você não acha que pode dar um tempo dos freelas por um tempo e se organizar para acabar? Pensa nisso. Aí você vê, né? Tipo, por mais que eu esteja sendo um amor, um carinho, um pão de queijo comigo mesma, também tô sendo, tipo, amiga. Mas se liga, você precisa acabar de fazer isso aí. Que tal a gente focar, né? Achei maneiro da minha parte. Depois, o mundo é seu e você sabe. Você já está estudando francês e eu tenho certeza de que vai rolar trip para a Europa. Que loucura! Quando eu escrevi isso daqui, eu realmente queria muito fazer uma Eurotrip com as minhas amigas. E eu fiz. Em 2022, eu comecei a ver passagem em janeiro e a gente foi no verão europeu, eu e mais 4 amigas minhas, com o meu dinheiro. Foi a primeira viagem que eu fiz, eu pagando inteira, cara pra caceta. Valeu cada centavo. Nem sei como é que aconteceu isso, né? Mas era pra acontecer, aparentemente. E que legal revisitar, né? Que, pô, eu queria muito e consegui. Em relação à sua. Não é sua culpa. Você não é responsável por ela ou pela maneira como ela te trata. Mas você pode incentivá-la mais a ser mais saudável e a se movimentar. Talvez voltar a usar aquele livro e servir de exemplo ajude. E aí eu termino a carta assim, ó, pensamentos, o que estou pensando agora, o que faz muito sentido com esses pensamentos automáticos, né? Escrevi mais alguma coisa sobre isso? Não, mas muito legal, né? Eu não lembro aonde eu aprendi isso exatamente, tá do lado de um negócio que eu escrevi sobre mindfulness. Mas eu tô feliz que eu aprendi e que eu achei esse caderno e que eu pude ler isso de novo agora. Então, esse é um exercício que talvez faça sentido para você, como fez para mim. Eu não sei, você vai ter que pensar, analisar se faz sentido. Mas se fizer, eu espero que seja muito bom, porque é isso.
Às vezes, tudo que a gente precisa na nossa vida é se tratar um pouquinho mais como amigo e um pouquinho menos como uma pessoa que faz bullying com a gente. Porque se a gente ficar o tempo inteiro fazendo bullying com a gente só se bota pra baixo, a gente só faz mais merda, a gente só não sai de onde a gente tá e a gente só piora toda a nossa situação, né? Então, é esse o recado que eu queria deixar pra vocês hoje. Seja mais amigo de você. A pessoa que você mais convive todos os dias é você mesmo. Então, essa é a pessoa que você mais precisa tratar bem. E a gente tem evidências científicas, mas eu não vou puxar os artigos agora, porque eu li faz um tempo, que você ter mais autocompaixão realmente te ajuda a alcançar seus objetivos. Então, não, o seu coach escroto não é legal. Não funciona. E não vai te trazer nos lugares onde você quer ser levado. Por mais que pareça isso muitas vezes. Fez sentido pra vocês? Eu tô voltando com o podcast agora e pra mim vai ser muito importante se vocês me falarem o que vocês acharam sobre, se vocês puderem deixar um comentário, se vocês puderem mandar uma mensagem pra mim no Instagram ou compartilhar nos stories se vocês gostaram e tiraram alguma coisa de valor disso. Me segue no Spotify se você tiver. E vamos trocar mais. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode falar comigo. E esse eu espero que seja só o primeiro de muitos, porque eu realmente acredito na democratização de ferramentas de psicologia. Eu sei que terapia é um negócio caro. E eu realmente acredito que a gente pode democratizar um pouco mais isso e trazer mais para o público geral ferramentas e ações que a gente possa fazer, que possam melhorar, nem que seja um pouquinho, a nossa vida. Fez sentido para vocês? Fala comigo. Beijo!